Olá, saudações a todos. Aqui é o professor Ivan Bilheiro e este é o mapa mental com os destaques da filosofia moderna, incluindo aí a fase do Renascimento. Começando então por essa fase, é preciso chamar a atenção para o que se chama de mentalidade renascentista, isto é, uma mudança na forma de compreender a realidade, pautada em valores como o humanismo, o antropocentrismo, que vem a substituir a visão teocêntrica do período medieval, o saber ativo, ou seja, a noção de que o conhecimento deve ser empregado para domínio da realidade, da natureza, e, por fim, a valorização da razão humana. É deste o período do desenvolvimento das obras dos chamados utopistas, entre eles Thomas Moros e Tommaso Campanella, o primeiro autor da obra A Utopia e o segundo A Cidade do Sol. Os utopistas construíram idealizações de sociedades, não são projetos sociais, mas idealizações que acabaram servindo como instrumentos de crítica das sociedades em que viviam. E há Erasmo de Roterdã, que escreveu a obra Elogio da Loucura e é responsável por uma severa crítica à mentalidade típica do período medieval, que ainda se encontra vigente e tem sido contestada no período do Renascimento e que apresenta uma forte valorização das capacidades humanas de criação e de construção de sua realidade. Também temos a presença de Michel de Montaigne, que recupera o ceticismo da antiguidade, a suspensão do juízo e o afastamento do dogmatismo, e constrói uma filosofia marcada pela subjetividade. Sua principal obra, sob o título Ensaios, demonstra uma visão pessoalizada, subjetivista, embora filosófica e cética em relação à realidade. E, finalmente, o grande destaque do período do Renascimento, que é Nicolau Maquiavel, conhecido como o pai da ciência política moderna, porque construiu uma visão diferente do fenômeno político. Se antes havia na filosofia política certa idealização da forma como a política deve ser conduzida e estruturada, Maquiavel traz uma visão realista da política. É preciso avaliá-la como ela acontece e como ela aconteceu ao longo da história, e não com idealizações. Sua obra mais conhecida, O Príncipe, é um manual para a condução da política exatamente sob essa perspectiva. Esse pensador fala também dos conceitos de virtude e fortuna. A fortuna sendo o destino, as ocasiões, e a virtude a preparação, no caso do governante, para lidar com essas condições e ser capaz de dominar as circunstâncias e agir em garantia da unidade política e do poder do Estado que ele representa. Maquiavel diferencia-se dos pensadores anteriores porque não considera as virtudes privadas como sendo aquelas que devem marcar a personalidade do governante, mas sim aquelas que demonstrem a eficiência do poder político, de fato, o preparo para a ação política conforme as necessidades do destino das ocasiões. Mas entrando propriamente na filosofia moderna, há dois grandes destaques de temas trabalhados nesta fase da história da filosofia. Uma questão propriamente epistemológica no âmbito do conhecimento e outra no âmbito da filosofia política. Na questão do conhecimento, há o dilema que opõe o empirismo e o racionalismo. O empirismo sendo aquela corrente filosófica que entende que os sentidos corpóreos, os sentidos do corpo, são as fontes primeiras
do conhecimento que os homens são capazes de construir. De outro lado, o racionalismo suspeita das capacidades dos sentidos e valoriza o conhecimento fundamentado na razão, tendo por base, por referência, os conhecimentos matemáticos. Um dos representantes dessa corrente do empirismo é John Locke, que também aparecerá nas discussões modernas de âmbito político. E John Locke, aqui no empirismo, é aquele pensador que afirma que os seres humanos nascem como uma tábula rasa, uma folha em branco, e a partir das experiências ao longo de sua vida vão assimilando as informações e construindo o conhecimento. O empirismo de John Locke, então, se expressa dessa maneira. Outro representante dessa corrente é Francis Bacon, que cunhou a frase "saber é poder", que se tornou um lema da ciência moderna e da mentalidade, com raízes renascentistas e com efetivação na modernidade. Aquela perspectiva inaugurada no Renascimento de que o saber é ativo, isto é, deve dominar, controlar e ser aplicado na realidade. Francis Bacon também defendia o método indutivo, que passa de casos particulares observados empiricamente à universalização do conhecimento, o que é o próprio mecanismo do conhecimento científico, e identificou e atacou os chamados ídolos, os obstáculos à construção do conhecimento verdadeiro. Vale a pena conhecer as características específicas dos ídolos do mercado ou foro, da caverna, do teatro e da tribo. Por fim, o empirista que mais tem aparecido no Enem é David Hume, o escocês, cuja filosofia empirista beirou o ceticismo e apresentou uma crítica tanto da causalidade, da noção de que um fenômeno causa o outro, quanto da noção de indução, de nossa capacidade de universalizarmos observações de casos particulares. David Hume é aquele que questiona: se sabemos que o sol nasceu todas as manhãs até hoje, como isso nos garante que o sol nascerá também amanhã? Também a sua crítica da indução: se nós observamos casos particulares, como poderemos garantir que essa regra se aplicará a todos os fenômenos de maneira universal? Falando agora dos racionalistas, é importante destacar a figura de Baruch de Spinoza. Esta frase "Deus sive natura" deve ser entendida como Deus ou a natureza. A partir dela, Spinoza afirmava que a substância da natureza é Deus. É impossível que Deus tenha criado coisas que sejam diferentes dele mesmo. Por isso, Deus é a substância de tudo o que existe. Isso o levou, inclusive, à acusação de panteísmo. Mas o destaque, sem dúvida, é o francês René Descartes. René Descartes pretendeu construir um método de cunho racionalista para a compreensão da realidade e para a construção do conhecimento. Descartes parte daquilo que se convencionou chamar de dúvida metódica, mas primeiro ela é uma dúvida generalizada, isto é, uma dúvida hiperbólica que alcança todos os âmbitos do conhecimento e todas as informações em que antes Descartes confiava. Então ele derruba todo o edifício do conhecimento. Mas essa dúvida, embora hiperbólica, ela não é sem sentido, ela não é um fim em si mesma. Ela se apresenta como metódica porque ela tem um objetivo, que é justamente o de alcançar uma verdade fundamental a partir da qual o edifício do conhecimento pode ser novamente construído.
E é nessa toada que Descartes acaba elaborando o famoso argumento do cogito, expresso na frase penso, logo existo, em latim cogito ergo sum, a afirmação da existência da res cogitans, o ser pensante, aquilo que pensa, porque enquanto penso, mesmo que erre, não posso duvidar de que estou pensando. E esta é a primeira certeza do pensamento cartesiano, é a raiz da sua estruturação inaugural do conhecimento a partir de uma visão racionalista. Depois Descartes, inclusive com o auxílio de um argumento baseado em Deus, construirá a sua visão sobre a res extensa, o mundo material. E agora passando ao outro grande tema da filosofia moderna, que é a filosofia política, envolvendo aí tanto o contratualismo quanto o iluminismo. O contratualismo é aquela corrente de pensamento no âmbito da política que, para compreender por que os homens se submetem a um Estado, qual é a fundamentação do Estado e da autoridade do governo, considera um estado hipotético, teórico, que é o estado de natureza, a vida dos homens conforme a sua natureza, antes da instituição de qualquer poder político. E então passa a investigar a transição para a sociedade civil, esta sim organizada por um poder político. E o iluminismo, aquele movimento cujo auge se dá no século XVIII, também conhecido como século das luzes, que é um movimento cultural, filosófico, político, que busca enaltecer a razão humana como motor da história, como a ferramenta através da qual os homens poderão construir a sua realidade e conduzir a humanidade para um progresso. O primeiro dentre os pensadores contratualistas é Thomas Hobbes, que escreveu diversas obras, mas que ficou mais conhecido pelo livro Leviatã. Nesta obra, Thomas Hobbes apresenta a sua visão contratualista, indicando que no estado de natureza, os homens expressam a sua natureza má. O homem é lobo do próprio homem e, assim, tende ao conflito, ao confronto, à disputa. Não há como se construir qualquer prosperidade, não há como se auferir quaisquer bens no estado de natureza. Os homens vivem um estado de guerra de todos contra todos, se viverem conforme a sua natureza. E é por isso que passam a desejar uma autoridade que seja capaz de instituir a paz e a liberdade. E essa autoridade precisa ser mais forte que todos os cidadãos reunidos. E é por isso que Thomas Hobbes, fazendo uso da figura bíblica do Leviatã, faz uma defesa do sistema absolutista. Importante aqui fazer a comparação. O absolutismo hobbesiano tem a sua linha contratualista, porque o poder advém dos cidadãos que constroem o pacto social para entregar a autoridade para o poder político, diferentemente daquela defesa do absolutismo, do poder dos reis, feita a partir da teoria do direito divino, quando o poder derivava de Deus. Esta teoria está sendo contestada na modernidade. Nosso segundo representante do contratualismo, também precursor do iluminismo, é o inglês John Locke, pai do liberalismo político. A teoria lockeana afirma que os homens, no seu estado de natureza, vivem em relativa tranquilidade em um sistema apolítico e, desde o seu nascimento, eles têm certos direitos naturais. Aí aparece o justnaturalismo lockeano, isto é, a defesa de que os homens têm certos direitos naturais inalienáveis. O destaque em Locke
é para a questão da propriedade privada. Locke entende que, como nós temos o direito ao nosso corpo, quando empregamos o nosso corpo no trabalho para a transformação da natureza, os produtos que nós auferimos, os produtos que nós coletamos, são também nossos, porque derivam da nossa primeira propriedade privada, que é o corpo. Pois muito bem, por conta disso, por conta de a propriedade privada ser um direito natural, Locke entende que os homens instituem um governo para proteger os direitos naturais, sobretudo o direito à propriedade privada. Um diferencial no pensamento lockeano, um destaque aí, é o direito de revolta. Locke entende que a construção do governo civil se dá a partir do pacto ou contrato social, em que os homens atribuem à autoridade política um mandato, uma função específica que deve ser devidamente exercida, a proteção dos direitos naturais inalienáveis. Se o governo passar a atacar esses direitos, é dever e direito dos cidadãos se insurgirem contra aquela autoridade política para restabelecimento da ordem. Entenda que o direito de revolta em Locke não é uma proposta revolucionária, mas uma visão de conservação da ordem política liberal. Jean-Jacques Rousseau é tanto um contratualista quanto um iluminista atípico, porque se diferencia em partes em relação aos pensamentos típicos dos demais filósofos da época. Rousseau entende que naturalmente o homem é bom, em sua natureza ele é bom, daí ter sido associado à figura do bom selvagem. Segundo Rousseau, a maneira como a sociedade civil se estruturou é uma forma de garantir a desigualdade, de garantir a diferença, a opressão social. Daí Rousseau ser o propositor de uma nova pactuação social. E essa pactuação seria feita numa visão democrática, na construção de um governo que seguiria a vontade geral, que não é simplesmente a vontade da maioria, segundo Rousseau, mas a vontade da totalidade dos cidadãos que compreenderiam o bem social acima de seus interesses egoístas particulares. Agora, exclusivamente no âmbito do iluminismo, há o filósofo conhecido como Barão de Montesquieu, que é imediatamente associado à teoria da tripartição dos poderes, por ter escrito a obra O Espírito das Leis, em que propôs a divisão dos poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário. Para o Enem é importante que se saiba não somente que Montesquieu propôs a divisão, mas que propôs o equilíbrio e a fiscalização mútua dos poderes do Estado, porque a sua principal preocupação estava em impedir o abuso de poder. Montesquieu está, como os demais iluministas, criticando o absolutismo e propondo uma nova forma de condução da política em que o abuso do poder seja evitado a partir dos freios e contrapesos, isto é, o poder limitando o próprio poder. Voltaire é outro dos representantes do iluminismo, no caso o iluminismo francês, imediatamente associado à defesa da liberdade de expressão e da tolerância. Voltaire teria inaugurado o que hoje nós conhecemos como a figura do intelectual engajado, aquele que atua e tenta mobilizar a opinião pública em defesa de certas bandeiras, de certos temas. Voltaire escreveu muitíssimo e sempre em defesa da liberdade de expressão e da aceitação das diferenças religiosas, políticas, de pensamento.
o que constitui a defesa da tolerância. Cabe, é claro, falar dos enciclopedistas que representam o ideário do iluminismo. Temos aí os editores da famosa obra A Enciclopédia, Denis Diderot e d'Alembert, ambos defensores do projeto do iluminismo e defensores da propagação do conhecimento racional, humanista, antropocêntrico. Organizaram textos de diversos pensadores e promoveram a difusão dessas bandeiras por toda a Europa. Por fim, o maior representante do iluminismo germânico, Immanuel Kant, que escreveu um texto em que explicava o ideário dos filósofos deste período, resposta à pergunta o que é esclarecimento. E ali definia sua época não como uma época esclarecida, mas como uma época de esclarecimento, isto é, de busca pela autonomia de pensamento, de aplicação da razão para a construção do conhecimento de maneira autônoma. E a isso Kant dava o nome de maioridade, em ataque à perspectiva da menoridade, aquela condição dos homens que se colocam sob a tutela das autoridades, que passam a conduzir suas vidas e que perdem assim sua autonomia, vivendo numa condição de heteronomia. Kant também apresenta uma visão em relação à questão do conhecimento, tendo criado a filosofia que ficou conhecida como criticismo, em que defende que o conhecimento humano ele é construído a partir de elementos a priori, as formas da razão, e de elementos a posteriori, aqueles coletados pela sensibilidade, pelos sentidos. Assim, entende-se que Kant conseguiu uma conciliação entre as visões do racionalismo e do empirismo. Mas um grande tema para Kant também foi a questão moral, isto é, a reflexão sobre como os homens devem agir, e propôs a ideia do imperativo categórico. Age segundo uma máxima que pretenda que possa se tornar uma lei universal. Essa é uma fórmula que Kant apresenta para o agir humano e que pode ser aplicada de forma racional para que se tome a decisão do que é correto e do que não é correto no âmbito ético. Este é, portanto, o cenário com os destaques da filosofia moderna, desde o Renascimento até o Iluminismo, que vai se tornar a base teórica das grandes transformações que culminarão na história contemporânea. Eu espero que você tenha compreendido e que tenha te auxiliado com esse mapa mental para rememorar alguns dos tópicos da filosofia moderna. Aqui, professor Ivan Bilheiro, um grande abraço e até a próxima.